Me chamo Gabriela Rocha de Souza e vim falar um pouco sobre a retratação de artigos científicos. Bom, o que é uma retratação de artigos científicos? É quando os autores cometem erros graves ou até mesmo fraudes que impossibilitam a sua credibilidade aos leitores interessados ao artigo. Para que o artigo não seja atingido com a sua descredibilidade, os autores podem refazer o seu artigo ou até mesmo passar por uma revisão onde o artigo é revisado até chegar ao seu patamar aceito como um artigo científico deve ser, com todas as suas normas informativas e éticas. Essa revisão é feita pelo método de peer review ou revisão por pares, quando o autor tem interesse de publicar seu artigo científico numa revista científica. Essa revista tem normalmente um editor de artigos na revista e vários revisores, sendo outros pesquisadores. Esses revisadores trabalham normalmente de forma voluntária. Essa revista encaminha para normalmente cerca de 2 revisores que vão indicar melhorias no artigo, dizendo se esse artigo está bom, mas deve mudar em determinados pontos, ou dizer que esse artigo não está bom e deve ser devolvido aos autores e não poderá ser posto na revista. Após o autor revisar e reparar os danos, ele pode novamente entregar a serviço para a revista e assim ser publicado. O Comitê de Ética de Publicação é a reunião de membros que são escolhidos numa assembleia com o fundamento de examinar assuntos dos meios científicos, os artigos científicos. Os membros dessa assembleia trabalham sem fins lucrativos e o seu objetivo principal é manter a confiabilidade dos artigos científicos escritos pelos investigadores, para que os artigos tenham uma boa base de estudo e pesquisas, para que outros pesquisadores e estudantes possam se basear nesse artigo. Possíveis motivos de um artigo científico ser retratado. O autor deve prestar atenção nas normas da revista que pretende escrever e seguir todos os métodos que a revista pede. Como o texto deve ser original, ou seja, nunca foi publicado por outra revista ou assembleia, pois deve ser um artigo inédito, uma novidade. Um possível motivo para o artigo ser retratado são os problemas éticos, quando o autor altera os dados importantes na pesquisa, como números estatísticos de casos de doentes recuperados ou de doentes não recuperados, ou quando se utiliza dados de pessoas sem terem autorização, ou experimentos que envolvem animais que implicam o sofrimento físico. Outro tipo de motivo seria a fraude científica, onde há plágio, quando o autor usa partes de artigos já escritos e publicados por outros autores sem que o autor tenha permitido tal ato. Quando identificado o plágio, imediatamente o autor desse artigo deve ser informado e indicado a uma retratação do ponto plagiado. Outro motivo também é a falta de referência. O autor usa referências erradas, indicando os livros ou outros artigos que não têm a ver com um assunto escrito no trabalho científico. Todo o artigo deve conter na sua lista referências para facilitar os revisadores e os leitores de entender do que se trata o artigo científico publicado, o trabalho publicado. A localização das referências deve ser muito bem explícita para os leitores irem buscar as fontes de pesquisas. Espero que eu tenha ajudado e eu tenha sido muito explicativa sobre o que é a retratação de artigos científicos. Muito obrigada.